Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 3. Retratista de cavalos na Swing em London. Continuação. Será que ela chegou a me amar um pouco naqueles 2 anos? Nunca disse isso, naturalmente, porque seria uma demonstração de fraqueza que ela jamais se perdoaria, nem me perdoaria. Mas creio que chegou a se acostumar à minha devoção, a sentir-se adulada pelo amor que eu despejava sobre ela com fartura, mais do que se atrevia a confessar a si mesma. Gostava que eu a fizesse gozar com a boca e, depois de ter chegado ao orgasmo, que a penetrasse e a irrigasse. E também que lhe dissesse de todas as formas possíveis e imagináveis que a amava. Que breguices vai me dizer hoje? Era como me cumprimentava muitas vezes. Que a coisa mais excitante em você, depois desse clítoris pequenininho, é o seu pomo de Adão, quando sobe, mas principalmente quando desce dançando pela sua garganta. Quando conseguia fazê-la rir, eu me sentia pleno, como na infância, depois da boa ação que os irmãos do colégio Champagnat de Miraflores nos recomendavam praticar diariamente para santificar o dia. Uma tarde tivemos um curioso incidente que deixou suas marcas. Eu estava trabalhando em um evento organizado pela British Petroleum, num auditório de Uxbridge, nos subúrbios de Londres, e não pude sair para me encontrar com ela. Eu pedi a autorização para me ausentar à tarde, porque o colega que ia me substituir adoeceu. Telefonei para o Russell Hotel pedindo milhões de desculpas. Ela desligou sem me responder nada. Tornei a ligar e não estava mais no quarto. Na sexta-feira seguinte, nós nos encontrávamos geralmente às quartas e sextas-feiras, dias de suas supostas aulas de artes na Christie's. Ela me fez esperar mais de 2 horas, sem telefonar para explicar a demora. Apareceu, por fim, de cara amarrada, quando eu já pensava que não viria mais. Não podia me ligar? Protestei. Você me deixou com os nervos. Não pude prosseguir, porque uma bofetada, dada com todas as suas forças, fechou a minha boca. Você não pode me dar bolo, seu coisinha à toa. Vibrava de indignação e falava com a voz alterada. Quando tiver um encontro comigo, você... Não chegou a acabar a frase porque pulei sobre ela e a fiz rolar na cama, usando todo o peso do meu corpo. Defendeu-se um pouco, a princípio, mas logo depois parou de resistir. E, quase imediatamente, senti que também me beijava e abraçava e me ajudava a tirar a sua roupa. Nunca tinha feito uma coisa assim. Pela primeira vez, senti seu corpinho se enredando no meu, enroscado em minhas pernas, com seus lábios apertados contra os meus e sua língua lutando com a minha. Suas mãos se fincaram nas minhas costas, no meu pescoço. Implorei que me desculpasse. Disse que aquilo jamais voltaria a acontecer. Agradeci a ela por me fazer tão feliz, demonstrando pela primeira vez que também me amava. Então ouvi que estava soluçando e vi seus olhos marejados. Meu amor, meu coração, não chore por essa bobagem. Acarinhei-a, sorvendo suas lágrimas. Nunca mais vai acontecer, prometo. Amo você, amo você. Depois, quando já nos estávamos vestindo, ela permaneceu em silêncio, com uma expressão rancorosa, arrependida de sua fraqueza. Tentei melhorar seu humor, brincando. Já deixou de me amar tão rápido? Ficou me olhando cheia de cólera por um bom tempo, e quando falou, sua voz era muito dura. Não se engane, Ricardito. Não pense que fiz essa cena porque estou caída por você. Nenhum homem me importa muito, e você não é exceção. Mas tenho meu amor próprio
e ninguém me deixa sozinha num quarto de hotel. Repliquei que ela estava furiosa por ter demonstrado que sentia algo por mim, apesar de todos os seus foras, insolências e insultos. Foi o segundo erro grave que cometi com a menina má. Desde o dia em que a aconselhei a fazer seu treinamento de guerrilheira em Cuba, em vez de retê-la em Paris. Olhou-me, muito séria, sem dizer nada por um tempo, e por fim murmurou, cheia de altivez e desprezo. Acha mesmo? Você vai ver que não é bem assim, coisinha à toa. E saiu do quarto, sem se despedir. Pensei que devia ser um mau humor passageiro, mas não tive notícias dela durante toda a semana seguinte. Esperei-a em vão na quarta e na sexta-feira, acompanhado apenas, na solidão do quarto, pelos beligerantes mongóis. Na quarta-feira seguinte, quando cheguei ao Russell Hotel, o recepcionista indiano me entregou uma cartinha, muito concisa. Ela informava que estava partindo para o Japão com David. Não dizia por quanto tempo, nem que me telefonaria quando voltasse à Inglaterra. Fiquei cheio de maus presságios e amaldiçoei a bobagem que tinha dito. Conhecendo-a, aquele bilhete de 2 frases podia ser uma longa e talvez definitiva despedida. Naqueles 2 anos, minha amizade com Juan Barreto tinha se estreitado. Passei muitos dias no seu pied-à-terre em Earl's-Court, sempre escondendo dele, naturalmente, meus encontros com a menina má. Nessa época, 1972 ou 1973, o movimento hippie entrou numa rápida desintegração e se tornou uma moda burguesa. A revolução psicodélica acabou sendo menos profunda e séria do que seus adeptos esperavam. A coisa mais criativa que produziu, a música, foi rapidamente absorvida pelo establishment e começou a fazer parte da cultura oficial e a tornar milionários e multimilionários os antigos rebeldes e marginais. Seus representantes e gravadoras, a começar pelos próprios Beatles e terminando nos Rolling Stones. Em vez de liberação dos espíritos, a expansão indefinida da mente humana, como assegurava o guru do ácido lisérgico, o antigo professor de Harvard, Dr. Timothy Leary, as drogas e a vida promíscua e sem freios provocaram um grande número de problemas e algumas desgraças pessoais e familiares. Ninguém viveu tão visceralmente essa mudança como meu amigo Juan Barreto. Sempre tinha sido muito saudável e de repente começou a reclamar de gripes e resfriados que o atacavam com muita frequência, junto com fortes nefralgias. Seu médico, em Cambridge, recomendou umas férias num clima mais quente que o inglês. Passou os 10 dias em Ibiza e voltou a Londres queimado e sorridente, cheio de histórias picantes sobre as Hot Nights de Ibiza. Um negócio que eu nunca ia imaginar num país com a fama de carola que a Espanha tem. Foi nessa época que Miss Richardson viajou para Tóquio, acompanhando seu marido. Deixei de ver Juan por quase um mês. Eu estava trabalhando em Genebra e Bruxelas, e em nenhuma das vezes que liguei para ele, em Londres e Newmarket, atendeu ao telefone. Naquelas 4 semanas também não tive notícias da menina má. Quando voltei para Londres, minha vizinha de Earl's-Court, a colombiana Marina, disse que Juan havia sido internado vários dias antes no Westminster Hospital. Estava no pavilhão de doenças infecciosas, fazendo todo tipo de exames. Tinha emagrecido muito. Encontrei-o com a barba crescida, agasalhadíssimo sob um monte de cobertas e angustiado porque esses médicos trapalhões não conseguem diagnosticar minha doença. Primeiro disseram que era um herpes genital que se havia complicado e depois que se tratava de uma espécie de sarcoma. Agora só lhe diziam coisas vagas. Seus olhos brilharam quando me viu surgir ao lado da cama. Estou me sentindo sozinho feito um cachorro abandonado, meu irmão, confessou. Você nem sabe como fico contente por ter vindo.
descobri que, apesar de conhecer 1 milhão de gringos aqui, você é o único amigo que tenho. Amigo de amizade à peruana, desses que vão até o tutano, quero dizer. Aqui as amizades são muito superficiais, mesmo. Os ingleses não têm tempo para a amizade. Miss Stuttbar havia deixado alguns meses antes a casinha de St. John's Wood. Estava mal de saúde e foi morar num asilo, em Suffolk. Veio visitar Juan uma vez, mas era um esforço excessivo para ela, e não voltou mais. A coitada sofre das costas. Foi um verdadeiro martírio chegar até aqui. Juan era outra pessoa. A doença lhe tirara todo o otimismo e a segurança, e o deixara cheio de medos. Estou morrendo, e não sabem de quê, disse em voz cavernosa, na segunda ou na terceira vez em que fui visitá-lo. Não creio que estejam disfarçando só para não me assustar. Aqui os médicos sempre dizem a verdade, mesmo que seja horrível. Acontece que não sabem mesmo o que eu tenho. Os exames não acusavam nada de muito preciso, e de repente os médicos começaram a falar de um vírus escorregadio, ainda não identificado, que atacava o sistema imunológico, o que deixava Juan exposto a todo tipo de infecções. Ele estava num estado de extrema fraqueza, com os olhos fundos, a pele azul, os olhos ressaltados. Passava as mãos pelo rosto o tempo todo, para comprovar que ainda estava lá. Eu ficava ao seu lado todas as horas em que eram permitidas visitas, e o via consumir-se a cada dia, ao mesmo tempo que mergulhava no desespero. Um dia me pediu que trouxesse um padre católico, porque queria se confessar. Não foi fácil. O vigário do Brompton Oratory, que procurei, disse que não podia se deslocar até os hospitais, mas me deu o telefone de um convento de dominicanos que faziam esse serviço. Tive que ir pessoalmente tratar do assunto. Afinal, um padre irlandês veio visitar Juan, um homem vermelho e simpático, com quem meu amigo manteve uma longa conversa. O dominicano voltou 2 ou 3 vezes. Esses diálogos o serenavam, por alguns dias. E dele surgiu a decisão transcendental que tomou: escrever para sua família, com a qual não tinha contato havia mais de 10 anos. Estava muito fraco para escrever, de modo que me ditou uma carta extensa, comovida, na qual resumia para os pais sua carreira de pintor em Newmarket, com detalhes bem-humorados. Dizia que tivera vontade muitas vezes de escrever e fazer as pazes com eles, mas sempre foi impedido por um estúpido senso de amor próprio, de que estava arrependido, porque os amava e sentia falta deles. Num pós-escrito, acrescentava uma coisa que, com certeza, iria alegrá-los. Depois de muitos anos afastado da igreja, Deus lhe havia permitido voltar para a fé em que fora criado, o que agora dava paz à sua vida. Não dizia uma palavra sobre a doença. Sem Juan saber, pedi uma conversa com o chefe do departamento de doenças infecciosas do Westminster Hospital. O Dr. Hotkoff, homem bastante velho e um pouco seco, com uma barbinha grisalha e nariz tuberoso, quis saber, antes de responder às minhas perguntas, que grau de parentesco eu tinha com o doente. Somos amigos, doutor. Ele não tem parentes aqui na Inglaterra. Quer escrever para os seus pais, lá no Peru, contando sobre o verdadeiro estado de Juan. Não tenho muita informação. Só posso dizer que é extremamente grave. Soltou, sem rodeios. Pode morrer a qualquer momento. Seu organismo está sem defesas e um resfriado poderia acabar com ele. Era uma doença nova, da qual já se haviam detectado muitos casos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Atacava com especial intensidade as comunidades de homossexuais, os viciados em heroína e todas as drogas intravenosas, e os hemofílicos. Além do fato de as principais vias de transmissão da síndrome serem o esperma e o sangue. Ninguém ainda falava de AIDS. Sabia-se pouco sobre sua origem e sua natureza.
devastava o sistema imunológico e expunha o paciente a todas as doenças. Uma coisa constante eram aquelas chagas nas pernas e na barriga que tanto atormentavam o meu amigo. Aturdido com o que acabava de ouvir, perguntei ao Dr. Hotkoff o que me aconselhava a fazer. Contar a Juan? Ele encolheu os ombros e fez uma espécie de biquinho. Isso dependia inteiramente de mim. Talvez sim, talvez não. Mas se sim, o meu amigo devia tomar algumas medidas em relação ao seu falecimento. Fiquei tão abalado pela conversa com o Dr. Hotkoff que não tive coragem de voltar para o quarto de Juan, certo de que ele adivinharia tudo pela minha cara. Senti muita tristeza por ele. Como gostaria de ver Miss Richardson naquela tarde e tê-la, mesmo que por algumas horas, ao meu lado. Juan Barreto dissera uma grande verdade. Embora eu também conhecesse centenas de pessoas aqui na Europa, o único amigo que eu tinha, a peruana, ia morrer a qualquer momento. E a mulher que eu amava estava no outro extremo do mundo com um marido e, fiel ao seu costume, fazia mais de um mês que não me dava sinais de vida. Ela cumpria a sua ameaça, demonstrando ao coisinha insolente que não estava apaixonada coisíssima nenhuma, que podia prescindir dele como de uma bugiganga imprestável. Eu me angustiava há vários dias com a suspeita de que, mais uma vez, ela iria sumir sem deixar rastros. Foi para isso que você tanto sonhou, desde menino, em fugir do Peru e morar na Europa, Ricardo Somocúrcio. Nesses dias londrinos, eu me sentia triste e solitário, como um cachorro vadio. Sem dizer nada a Juan, escrevi uma carta aos seus pais, explicando que ele estava num estado muito delicado, vítima de uma doença desconhecida, e que o Dr. Hotkoff me avisara que um desenlace fatal podia ocorrer a qualquer momento. Também dizia que, embora eu morasse em Paris, ficaria em Londres pelo tempo que fosse necessário, ao lado de Juan. Dava o telefone e o endereço do Piedade de Terre de Earnscourt e lhes pedia instruções. Telefonaram assim que receberam a minha carta, que chegou ao mesmo tempo que aquela que Juan me ditara para eles. O pai estava arrasado com a notícia, mas, ao mesmo tempo, feliz por recuperar o filho pródigo. Tomariam providências para vir a Londres. Ele me pediu que reservasse um hotelzinho modesto, porque não dispunham de muito dinheiro. Eu o tranquilizei. Ficariam no Pied de Terre de Juan, onde poderiam cozinhar, de modo que a temporada londrina não saísse tão cara. Combinamos que eu avisaria a Juan de sua próxima chegada. 2 semanas depois, o engenheiro Clímaco Barreto e sua esposa Eufrásia estavam instalados em Earnscourt e eu me mudara para um bed and breakfast de Bayswater. A chegada dos pais teve um efeito extremamente positivo em Juan. Ele recuperou a esperança, o bom humor e parecia melhorar. Conseguia ingerir algum alimento que a enfermeira lhe trazia de manhã e de tarde, ao passo que, antes, tudo o que colocava na boca lhe dava ânsias de vômito. O casal Barreto era bastante jovem. Ele trabalhara a vida inteira na fazenda Paramonga, até que o governo do general Velasco a expropriou dos seus donos. Então pediu demissão e conseguiu um emprego de professor de matemática, numa das novas universidades que surgiam em Lima, feito cogumelos. Ou então, eram muito bem conservados, pois pareciam ter menos de 60 anos. Ele era alto e tinha um aspecto esportivo de quem passou a vida no campo. E ela, uma mulherzinha miúda e enérgica, cuja maneira de falar, o tom suave, o exagero nos diminutivos e o sotaque do meu velho bairro de Miraflores me deixavam nostálgico. Ao ouvir sua voz, senti como havia passado o tempo desde que saí do Peru para viver a aventura europeia. Mas, conversando com eles, confirmei também que seria impossível voltar para lá, voltar a falar e a pensar como os pais de Juan falavam e pensavam.
Seus comentários sobre o que viam em Earthcourt, por exemplo, mostravam de maneira bem explícita como eu tinha mudado em todos aqueles anos. Não era uma revelação muito animadora. Eu deixara de ser peruano em muitos sentidos, sem dúvida. Mas o que era, então? Tampouco chegara a virar um europeu. Na França, nem muito menos na Inglaterra. O que era você, então, Ricardito? Talvez aquilo que Miss Richardson me dizia nas suas zangas, um coisinha à toa, apenas um intérprete, alguém que, como gostava de nos definir meu colega Salomão Toledano, só é quando não é, um homídio que existe quando deixa de ser o que é para que, através dele, passem melhor as coisas que os outros pensam e dizem. Com os pais de Juan Barreto em Londres, pude voltar a Paris e ao trabalho. Aceitei todos os contratos que me ofereciam, mesmo que fossem de um dia ou dois, porque, devido ao tempo que fiquei na Inglaterra ao lado de Juan, meus rendimentos tinham sofrido uma queda vertiginosa. Apesar da proibição de Miss Richardson, comecei a ligar para sua casa em Newmarket, perguntando quando o casal voltaria da viagem ao Japão. A pessoa que me atendia, uma empregada filipina, não sabia. Eu me fazia passar cada vez por uma pessoa diferente, mas suspeitava que a filipina me reconhecia e batia o telefone na minha cara. They are not yet back. Até que um dia, já com poucas esperanças de encontrá-la de novo, a própria Miss Richardson atendeu o telefone. Ela me reconheceu imediatamente, pois fez um silêncio prolongado. Pode falar? Perguntei. Respondeu com uma voz cortante, cheia de fúria contida. Não. Você está em Paris? Telefono para o Unesco ou para sua casa assim que puder. E desligou bruscamente, sublinhando sua irritação. Ligou nesse mesmo dia, à noite, para o meu apartamento na École Militaire. Por ter levado um bolo, você me bateu e fez aquele escândalo, protestei num tom carinhoso. O que eu deveria fazer depois de você me deixar sem notícias durante 3 meses? Nunca mais na vida telefone para Newmarket, avisou, com uma contrariedade que fazia suas palavras chiarem. Não é brincadeira. Tenho problemas muito sérios com meu marido. Não podemos nos ver nem nos falar por um tempo. Por favor, eu imploro. Se é verdade que você me ama, faça isso por mim. A gente se vê quando tudo passar, prometo. Mas não me ligue mais. Estou metida numa confusão e tenho de tomar cuidado. Espere, não desligue. Diga ao menos como vai o Juan Barreto. Morreu. Os pais levaram os restos para Lima. Vieram a Newmarket e puseram a casinha à venda. Outra coisa, Ricardo. Procure não ir a Londres por um tempo, se não for incômodo, porque se você vier, pode me criar um problema muito sério, sem querer. Não posso dizer mais nada agora. E desligou, sem se despedir. Fiquei vazio e doente. Senti tanta raiva, tanta desmoralização, tanto desprezo por mim mesmo que tomei, mais uma vez. A decisão de apagar Miss Richardson da minha memória e, para dizer uma dessas breguices que a faziam rir, do meu coração. Era estúpido continuar amando uma pessoa tão insensível que estava farta de mim, que brincava comigo como se eu fosse um boneco de pano, que jamais tinha me demonstrado a menor consideração. Dessa vez, sim, você ia se libertar da peruanita Ricardo Somocurcio. Várias semanas depois recebi um bilhete de Lima, dos pais de Juan Barreto. Agradeciam a ajuda que eu lhes dera e se desculpavam por não terem escrito nem telefonado, como pedi. Mas a morte de Juan, tão súbita, deixou-os aturdidos, meio enlouquecidos, sem conseguir pensar em nada. Os trâmites para repatriar os restos foram horríveis e, se não fosse pelo pessoal da embaixada peruana,
não conseguiriam levá-lo e enterrá-lo no Peru como ele queria. Ao menos, puderam atender a esse desejo do filho adorado, cuja perda jamais aceitariam. De todo modo, apesar da dor, era um consolo saber que Juan tinha morrido como um santo, reconciliado com Deus e com a religião, em verdadeiro estado angélico, como disse o padre dominicano que lhe deu os últimos sacramentos. A morte de Juan Barreto me afetou muito. Fiquei sem outro amigo íntimo, que de certa forma havia substituído o gordo Paul. Desde que esse desapareceu na guerrilha, não havia pessoa na Europa que eu estimasse tanto e de que me sentisse tão próximo como o hippie peruano que virou retratista de cavalos em Newmarket. Londres e a Inglaterra não seriam os mesmos sem ele. Outro motivo para não voltar lá por um bom tempo. Procurei pôr em prática minha decisão com a receita de costume, sobrecarregando-me de trabalho. Aceitava todos os contratos e passava semanas e meses viajando de uma cidade europeia para outra, trabalhando como intérprete em reuniões e congressos sobre todos os assuntos imagináveis. Tinha adquirido a habilidade, comum a todo bom intérprete, de conhecer as equivalências entre as palavras sem entender necessariamente seus conteúdos. Segundo Salomão Toledano, entender era contraproducente. E continuei aperfeiçoando o russo, língua que me atraía muito, até adquirir uma segurança e uma desenvoltura equivalentes às que demonstrava em francês e em inglês. Embora eu já tivesse o visto de residência na França há alguns anos, decidi solicitar a nacionalidade, porque com um passaporte francês se abririam mais possibilidades de trabalho para mim. O passaporte peruano despertava desconfiança em algumas organizações na hora de contratar um intérprete, pois tinham dificuldades para situar o Peru no mundo e entender a situação do país no conjunto das nações. Além do mais, dos anos 70 em diante, começou a avançar em toda a Europa Ocidental uma atitude de rejeição e hostilidade aos imigrantes de países pobres. Num domingo de maio, enquanto eu me barbeava e me preparava para aproveitar um dia de primavera, dando um passeio pelo cais do Sena até o Quartier Latin, onde pretendia almoçar um cuscuz num dos restaurantes árabes da rua Saint-Severin, o telefone tocou. Sem me dizer olá nem bom dia, a menina Mar gritou. — Foi você que contou ao David que eu era casada com Robert Arnault na França? Quase bati o telefone. Já haviam passado 4 ou 5 meses desde a nossa última conversa, mas dissimulei a minha contrariedade. Eu devia mesmo ter contado, mas não me ocorreu, senhora Bigama. Nem imagina como lamento por não ter contado. Agora você estaria presa, não é? Responda e não se faça de idiota, insistiu, soltando faíscas na voz. Não estou com disposição para brincadeiras. Foi você? Uma vez ameaçou contar. Não pense que esqueci. Não, não fui eu. O que há com você? Em que confusão está metida agora, ferinha? Fez uma pausa. Ouvi-a respirar, ansiosa. Quando respondeu, parecia abatida, chorosa. Nós estávamos nos divorciando, e a coisa ia bem, mas de repente, não sei como, outro dia surgiu a história do meu casamento com Robert. David tem os melhores advogados. O meu é um pobre coitado, e agora diz que, se for provado que sou casada na França, meu casamento com David em Gibraltar será automaticamente anulado, e eu fico em maus lençóis. David não vai me dar um centavo e, se entrar em contato com Robert, os dois podem iniciar uma ação criminal contra mim, pedindo reparação por perdas e danos e não sei o que mais. Até cadeia, de repente. E expulsão do país. Não foi você o linguarudo, tem certeza? Ótimo. Não esperava mesmo que fizesse uma coisa dessas comigo. Após outra longa pausa, suspirou, como se estivesse contendo um soluço. Parecia sincera dizendo aquilo. Tinha falado sem um pingo de autocompaixão.
Sinto muito, respondi. Na verdade, sua última ligação me magoou tanto que decidi não ver mais você, nem telefonar, nem procurar, nem pensar na sua existência, nunca mais. Não está mais apaixonado por mim? Riu. Estou sim, pelo visto, infelizmente. O que você me contou me dói na alma. Não quero que lhe aconteça nada. Quero que continue me fazendo todas as maldades do mundo. Posso ajudar de algum jeito? Faço o que você me pedir. Porque continuo amando você com toda a minha alma, menina má. Tornou a rir. Pelo menos me restam as suas breguices, exclamou. Depois eu telefono, para você me levar laranjas na cadeia.